Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Olá, eu sou a Lilian Sais e você está ouvindo o episódio 30 do podcast Como Poema. No episódio passado, a gente recebeu a poeta Ana Luísa Righetto, que nos contou sobre o poema mais antigo e o mais recente que ela escreveu. O episódio de hoje faz parte dessa mesma série, o primeiro e o último, e a nossa convidada é a poeta Lilian Aquino. Olha, Lilian, talvez com esse momento mais forte, o primeiro mais forte, acho que coincide com a minha primeira publicação impressa, né? Que é o que eu coloquei aqui como meu primeiro poema, porque é o primeiro poema que eu escrevi mesmo, eu não sei ao certo qual é, mas também não é muito, não é nada interessante assim de se colocar em público, né? Porque eram poemas, enfim, confessionais, um pouco ligados a uma escrita de diário, mas o diário adolescente, não desmerecendo o gênero, né, diário, mas então eu acho que foi essa primeira publicação desse poema, que é O Metade do Caminho. Ele foi publicado numa revista muito importante, né, que é a Inimigo Rumor, em 2002. E ser publicada pela primeira vez de forma impressa, né, me colocou num lugar que eu comecei também a me ver como escritora, porque quando você escreve, você tem uma parte do ser, né, do personagem escritor só, que você escreve e quase não tem o público, né? Eu escrevia e mostrava para pessoas que estudavam comigo e também escreviam lá na Letras. Então você ter um alcance maior, que até a revista Inimigo Rumor tinha bastante nessa época, acho que me fez cair uma ficha, assim, me fez falar, puxa, então acho que eu sou poeta. Mas até antes da publicação, até conto um pouco como ela aconteceu. Eu estava em 2001, eu estava no meu terceiro ano de letras, e eu tinha aula de literatura brasileira 2 com o professor Augusto Massi. E ele ainda dá aula lá na USP, ele é um professor muito apaixonado pelo que faz, né? Eu sei que ele modifica muitos alunos que passam pelos cursos dele. Ele também coloca questões nas aulas que quando eu fiz, quer dizer, no começo dos anos 2000, quando eu fiz USP, não se colocava tanto, que eram poetas vivos, né? Poetas vivos, contemporâneos. Então ele falava muito isso, levava autores para conversar com a turma. Então ele levou, na época, por exemplo, o Paulo Lins, o Milton Ratum, a Zulmira Ribeiro Tavares, enfim, imagina, era muito, muito interessante. Ele colocava também a formas de avaliação muito diferentes, né? Quando eu fiz essa matéria de poesia moderna com ele, a avaliação era você fazer uma antologia em formato de livro, você escrever uma apresentação, fazer um índice, mas fazer essa antologia em torno de um tema que você escolhesse. Então, ele também, além de professor de literatura, de poesia, literatura brasileira, ele é poeta, né? E eu já, enfim, escrevia, trocava com amigos que também escreviam e ficava nisso. E eu falei, gente, por que não mostrar para ele, assim, que para mim era uma autoridade, né, que diz uma opinião muito qualificada para dizer o que ele acha, assim, né, que se eu levo jeito ou não. E um dia eu perguntei se ele leria, que eu escrevia, fui lá toda tímida, perguntei se ele leria, e ele falou que sim. Aí eu escolhi um conjunto de poemas, e naquela época a gente nem usava tanto internet, então eu me lembro de imprimir, não mandei por e-mail, não tinha tanto assim, né, o acesso a redes, enfim. Então eu levei os poemas impresso, e aí passou muito tempo, ele não respondia. Eu imaginei que os poemas não eram muito bons, fiquei um pouco angustiada.
Mas um dia ele, no final da aula, ele falou assim, olha, Lili, eu li seus poemas. E eu queria saber se a gente pode... Ele já era, né, o editor, um dos editores da Inimigo Rumor, junto com Calito Azevedo. Essa revista era publicada na época pela editora Sete Letras, depois ela começou a ser publicada junto com a Kozak Naif, mas nessa época era Sete Letras lá do Rio. Então ele me perguntou se podia publicar um poema na revista, que eu já acompanhava, né? Ia em lançamentos, descobri que a revista existia, uma revista dedicada à poesia. Né, quer dizer, tudo que gira em torno da poesia, ensaio sobre poesia, tradução de poesia e poetas consagrados, e tinha um lado que também buscava publicar autores novos, né? E aquilo foi, para mim, assim, realmente um grande alumbramento. Eu falei, não é possível, sabe? Como assim? Será que vale, então? Vale? Então, ir para uma revista tão importante quanto Inimigo Rumor, eu acho que foi fundamental no meu percurso. Porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 21 anos, né? E aí saiu, né, a revista era publicada em 2 edições anuais, né? Uma no primeiro semestre, outra no segundo, e saiu no primeiro semestre de 2002. Eu já estava com 22 anos, então acho que a partir daí eu, como eu falei inicialmente, me coloquei mesmo como poeta, e continuei escrevendo, que eu acho que de repente a gente podia desistir. A Letras, ela é muito interessante, a gente... eu gostei muito do curso, mas para um escritor eu acho que ela é muito acachapante, né? Eu conheci muitas pessoas que deixaram de escrever quando entraram lá, né? Porque tem uma linha muito tradicional, né, de ver e ler e estudar literatura. Então você acaba achando que aquilo não se encaixa em lugar nenhum, né, que você não escreve nada interessante, não tinha. Hoje eu sei que em pós-graduação tem aulas de escrita, né, que muitas faculdades têm, não se fala muito de uma produção, enfim, palpável de literatura, né. E aí eu acho que eu sobrevivi a essa pressão que a Faculdade de Letras exerce sobre muitos escritores e continuei escrevendo. Eu acho que sim, sim, era diferente, Lilian. O ser poeta, quando comecei a escrever, era só escrever, né? Então eu escrevia porque eu achava e acho ainda que a escrita é uma forma minha de estar no mundo, né? A poesia, acho que antes da escrita, a poesia é uma forma que eu me coloco no mundo, uma forma que eu vejo o mundo. Eu acho que a escrita é um produto da poesia, né? Um deles é o poema, né? Então para mim era essa relação, assim, minha com papel e só, né? E aí eu acho que eu fui descobrindo que ela tem esse lado solitário, que é você escrevendo suas coisas no silêncio, enfim, de forma introspectiva, mas o que eu descobri depois é que a poesia também se faz em conjunto, né? Ela se faz muito com a troca, com seus pares, ela se faz também não só com o produto, que é um poema, mas ela se faz quando a gente organiza um evento literário, sabe? Quando você faz como você faz um podcast de poesia, isso é você estar em estado de poesia. Então a poesia também é isso. Escrever, para mim, passa por essas atividades todas. Você entrar em contato com as pessoas que escrevem também, estar em conjunto, estar sempre sendo estimulado e estimular por essas pessoas, ler muito. Então, eu leio muito, muito mais do que eu escrevo. Eu nem me considero uma poeta que escreve muito. Eu demorei 10 anos, por exemplo, esse poema foi publicado em 2002, meu primeiro livro só saiu em 2011, né? Então eu não tenho pressa para publicar, então eu faço poesia nesses anos todos, mas de outras formas. Eu acho que abriu muito o horizonte do que era ser poeta para mim, e abriu de um modo muito
fecundo, assim, né? Porque você cresce, né, nessas trocas. Eu lembro que também na Letras, nessa época, alguns alunos também que estavam escrevendo, enfim, falar, olha, lê tal livro, gente de outros anos. Olha, eu lembro de um aluno que era de outro ano, mais velho. Ele falou, lê o ABC da literatura do Pound. Quer dizer, nem foi um professor que falou. E é um livro extremamente importante, né? Você pensar que estrutura a escrita da poesia, o estudo da poesia. Então, até conhecer o Eduardo, né, Lacerda, que é o editor. Eu conheci o Edu, eu acredito que foi em 2003, final de 2002, 2003, lá na Letras, e ele, como aluno, ele tinha conseguido, da diretoria da FEFELESH, um apoio para fazer uma revista dos alunos da Letras, né, que publicasse alunos de Letras e, enfim, fosse ali para circulação dentro da FEFELESH, que era a revista Metamorfose. E quando ele foi imprimir o primeiro número, eu trabalhava como estagiária na editora da FEFELESH, que nem existe mais, que é a Humanitas. E eu contava para poucas pessoas, bem poucas pessoas sabiam que eu escrevia. Aí ele chegou lá e falou, olha, para mandar imprimir na Gráfica, é uma revista de literatura. E aí a diagramadora viu que tinha poemas, foi olhar o arquivo em PDF para mandar imprimir. E ela falou, olha, que bacana, a nossa estagiária aqui também escreve. E me dedurou, vamos dizer assim, para o Eduardo. E aí ele falou, me mostra seus poemas, me mostra seus poemas. Daí um dia eu entreguei para ele. E aí o segundo teve só 2 números, a Metamorfose. Só não, era um feito, né, para as Letras, como ele conseguiu a verba para fazer isso lá, né, e aí em 2004 foi minha segunda publicação impressa, foi a Metamorfose, que o Edu já era meu editor desde então, né, que depois meus 2 livros que eu tenho publicado até então, foi o Eduardo da Patois que editou, né, então é isso. Metade do caminho. Correu sem contar os passos e manteve os olhos altos. Olhou o sem fim do caminho. Era largo, nublado, calado. Agora, cansado de tênis gastos, anda e diminui os passos. Para no meio e senta no meio-fio. Desculpa, eu não me lembro muito bem de onde a ideia surgiu, mas eu acho que eu tenho muito mais sensações, né, a respeito dele. Afinal de contas, ele tem 20 anos, gente. Mas eu tinha uma vontade de também estabelecer com mais evidência uma relação visual com o conteúdo, né? Ele tem uma relação, uma mancha, né, na capa que também fala do tema, né, da metade do caminho. Me lembro disso, que existe essa intenção nele ali, como uma experimentação, né, de uma poeta jovem começando, né, a escrever. E o assunto sobre os temas, eu acho que são alguns que estão ali, talvez eu esteja colocando significados que minha trajetória na poesia ganharam depois, mas eu sinto que já começava a ser importante uma noção de espaço, sabe, no que eu escrevi, assim, não só de espaço, mas também de angústia. Eu sinto que o espaço unido à angústia, né, continuou presente na minha poesia e continua até hoje. Então eu sinto que eu já queria estabelecer essa relação no assunto do Metade do Caminho. Mas isso eu tenho dúvida sobre isso, se é uma leitura que eu faço hoje. Sobre o Raízes, que é o segundo, que seria o meu último poema, né, eu escrevi esse ano, quer dizer, em 2021, num contexto de pandemia, né, eu escrevi, ele deve ter sido escrito por volta de agosto, setembro, eu fiz algumas reescritas em setembro, porque ele faz parte do meu livro, que vai sair, acho que no comecinho de dezembro, que se chama Formas de Extravio,
que foi contemplado pelo PROAC Aldir Blanc, e é um projeto que tem no seu primeiro movimento a vontade de falar ainda do espaço, mas falar muito do não lugar. Então, é um espaço que causa desconforto no indivíduo. Então, ele fala bastante de abandono, incerteza, e como nesse contexto sociopolítico que a gente atravessa desde 2018, eu acho que essa ideia desse desconforto, desse abandono, se intensificou bastante quando eu comecei a escrever os poemas desse livro, que foram, em sua maioria, escritos esse ano. Então, Raízes, quando eu escrevi, realmente, falando bem dos bastidores, ele parte de um fato real, que tinham batatas. Quem já abandonou batatas na geladeira sabe que elas, em algum momento, elas brotam. E aí, quando eu me dei conta que elas estavam brotando e estavam lá há muito tempo e eu tinha ignorado, eu acho que essa sensação delas estarem, enfim, delas serem colocadas metaforicamente como fora de um lugar, me fez escrever o Raízes. Além disso, acho que o livro também ele trabalha muito com a ideia de conversas com escritores que sempre foram muito importantes para mim. A ideia final dele, né, que eu falo que não há vencedor que as mereças, né, é uma referência óbvia ao Machado de Assis, mas colocando uma angústia, né, quer dizer, o ser humano ali que ignora aquelas batatas, ele ignora a batata e ela fica abandonada, então a batata também se humaniza nesse sentido, né, então acho que tem esse caminho, assim, de sempre colocar um objeto, uma pessoa nesse fora de contexto. Raízes. Abandonei as batatas no compartimento inferior da geladeira. Ao puxar a gaveta, julguei invisíveis as batatas acomodadas no saco transparente. Durante muitos meses, deslizei para fora outros tubérculos: beterraba, mandioca, cenoura, rabanete, fingindo não ver as batatas. Indiferentes àquele desdém, as batatas persistiam como se tivessem criado raízes. Eis que no corpo de cada uma das batatas nasceram brotos robustos a ponto de romperem o plástico. As batatas que não pedem o que valem, que conservam alta dignidade. Ocuparam os brotos e as batatas todo o espaço da geladeira e forçaram-me a ver. Aqui não há vencedor que as mereça. Eu sou Lilian Aquino, sou poeta e trabalho na área editorial faz mais de 20 anos, sou preparadora de textos. Eu tenho 2 livros de poesia publicados, o Pequenos Afazeres Domésticos, que foi publicado em 2011, e o segundo, que se chama Daqui, foi publicado em 2017. Meu terceiro livro se chama Formas de Extravio e sai ainda este ano pela editora Patuá. Mas eu diria para a Lilian de 2002 para ela se preocupar muito menos com validação de outros poetas, sabe? Porque eu acho que isso causa muita angústia nos escritores, validação de prêmios, validação de estar sempre sendo convidada para várias coisas, porque a poesia ela se basta em si mesma, né? A escrita ela se basta a si mesma. Então, depois acho que validações iniciais, como eu falei, essa do livro, que me colocou força para continuar a escrevendo e acreditar que eu realmente era poeta, eu acho que são importantes. Mas eu acho que depois, com a maturidade, eu fui construindo isso, que você levar a poesia
pela poesia mesmo, assim, levar a escrita independente até do leitor, sabe? Porque quando você escreve muito pensando em fatores externos à própria escrita, à própria poesia, eu acho que dá errado. Perde muito da força. Então, o que eu diria era para aquela Lilian não se angustiar com coisas assim. Hoje, acho que a partir de, sei lá, depois dos 30, eu não me angustio em absolutamente nada com isso. Então, mas eu acho que a Lilian mais jovem, até os 30, se angustiou bastante. Esse foi um episódio da série O Primeiro e o Último. No Instagram, você pode conferir vídeos especiais com trechos de poemas lidos nessa série. É só acessar o perfil @leiturasorg na primeira e na última segunda-feira de cada mês. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comopoema. E se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nas plataformas e de recomendar esse podcast para todo mundo que você conhece que se interessa por poesia. O Como Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.